Feliz sábado, meus irmãos, que a graça do nosso Deus mais uma vez nos alcance, nos dando o privilégio de continuarmos estudando a sua santa palavra. Neste momento, gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, voltarmos para o Evangelho de Mateus, capítulo 9, onde vamos nos deparar especificamente com os versículos, então, 9 em diante. Nós vamos, talvez, nesta manhã, estendermos até o versículo 13, porque está dentro do mesmo contexto do personagem em destaque que fora chamado pelo Senhor. Então, vamos orar? Bom dia, feliz sábado. Bom sábado. Oremos. Grandioso Deus, Pai de toda a eternidade, toda honra e glórias seja dada a Ti, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos em Teu nome, com o objetivo de Te conhecer melhor. Te agradecemos também por ter ouvido os nossos clamores em prol dos enfermos. Continua, Pai, inclinando-se para ouvir nossas preces. Gostaria de te apresentar, neste momento, todos os irmãos aqui presentes, em especial o pastor Cícero. Os presenteia, Senhor, com a presença do Teu Santo Espírito. Amém. Toma-nos em Tuas mãos. Usa o pastor Cícero mais uma vez, pois o mesmo tem sido usado poderosamente todas as manhãs, para a Tua honra e Tua glória. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu gostaria de, nesse instante, vos convidar a abrirem a Bíblia mais uma vez, e vamos fazê-lo, portanto, no Evangelho aqui de Mateus, onde estamos nos debruçando, né, já há algum tempo, no capítulo, então, 9, versículo 9. E, como eu disse de antemão, talvez tenhamos de avançar um pouquinho mais nesta manhã sobre outros versos, porém, se não houver possibilidade, se tornar bastante, então, alongada as reflexões, vou dividir, então, a mensagem em duas partes. Isso vai depender, portanto, de como o tempo aqui não nos vai afetar, ou melhor, vai nos afetar, né? Porque o tempo sempre nos afeta. Bem, nós temos tido o privilégio de estudar a Bíblia já há algum tempo. E cada vez que nós, então, nos voltamos para o texto sagrado, fica evidente que não aprendemos tudo, nem da primeira leitura, nem da segunda, e nem dos estudos feitos, demonstrando para você e para mim que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de saber. Então, tome muito cuidado, né, para não limitar a sua apreensão da verdade dos textos aqui já estudados, como sendo o que a gente poderia dizer, né, a última ratio, né, ou seja, a razão final. Não é. O Espírito Santo não está limitado diante do que nós tivemos de conhecimento. É preciso permitir que ele continue nos educando. Por que estou lhe chamando a atenção para isso? Para não ter a insensatez de achar que nada mais precisam fazer no estudo da palavra de Deus, porque já estudamos aqui profundamente. É verdade, estudamos profundamente, mas a palavra do Senhor se renova, não se esgota, então continue estudando. Este é o apelo por fim. O contexto, portanto, de Mateus capítulo 9, venha comigo mais uma vez. Jesus estava, portanto, já em Cafarnaum, retornado ali do território, então, dos gadarenos lá. Então, a gente não pode exatamente esquecer deste contexto. E o personagem que aqui se põe, no versículo 9, talvez seja um dos mais improváveis candidatos para oficiar como apóstolo.
E isto talvez seja o impacto mais importante que eu gostaria que você atendesse nesta manhã. E por que, pastor, seria este o candidato menos provável de que pudesse receber um convite de Jesus para se tornar, então, membro lá do grupo que ele escolhera? Nós precisamos nos lembrar do contexto. Vamos ler um pouquinho e, em seguida, eu vou alargar essa sua percepção desde o momento da frase que construí, que este seria o candidato mais improvável para oficiar como apóstolo. Vamos à leitura e depois, então, veremos a razão por que havia esta impossibilidade do ponto de vista de uma análise puramente lógica. Venha a Mateus 9, verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. E aí nós temos de nos perguntar, partindo de onde? Do local, onde ele havia tido o encontro com aquele grupo que estava na casa de Pedro. Isso tem de estar claro para você. Depois, então, da chegada daquele paralítico, sendo carregado exatamente por 4 amigos, partindo dali, daquele ambiente, Jesus, então, viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria. E disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Do ponto de vista da narrativa, não há muita coisa deste verso que nós pudéssemos extrair com tanta profundidade. Um convite a um personagem e este atendeu o convite. Esta é a questão. Este personagem, agora a coisa começa a se ampliar, que este personagem estava na coletoria. Aí nós temos, então, de nos parar, melhor, ou de nos submeter e parar para olhar o texto com um pouquinho mais de cuidado, porque o que era a coletoria? Esta é a questão aqui. Então, para que possamos avançar nesta percepção, o Evangelho de Marcos, venha comigo lá, capítulo, portanto, 2, versículos 13 e 14, registra algo que Mateus não registrou. E isso a gente precisa, então, buscar para, então, ampliar um pouquinho mais o texto. Venha comigo, reitero, Marcos, capítulo 2, versículos 13 e 14. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vindo ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, olha como Marcos registra. Jesus havia saído, portanto, ali da casa de Pedro, estava retornando lá para o lado ali do lago da Galileia. Marcos chama de mar, Lucas chama, portanto, de lago. Estava se dirigindo, e ao se dirigir para a parte, portanto, ali mais perto, então, do lago, ele viu, portanto, um moço chamado Levi, filho de Alfeu. Este é o dado que nós temos, então, aqui de atentar. Levi, filho de Alfeu. E por que isto é importante saber? Porque há outros Levis dentro do texto do Novo Testamento. Mas este daqui é, então, o filho de Alfeu. E aí Marcos reapresenta a mesma verdade de Mateus. Este estava sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me, e ele se levantou e o seguiu. Vamos ver o mesmo texto no Evangelho de Lucas, capítulo 5, venha comigo, versículos, então, 27 e 28. Veja o que nos é apresentado por Lucas. E, em seguida, a gente retorna para Mateus, capítulo 9, versículo 9, e aí a gente vai entender o porquê de que a expressão coletoria precisa, então, ser analisada. Reitero, Lucas capítulo 5, versículos, então, 27 e 28. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi. Qual é a informação nova que nós temos aqui? É a palavra publicano. Então, isto vai ampliando a visão a respeito, portanto, do personagem singular, que é Levi,
e do contexto em que, então, esse convite foi feito. Vejam, portanto, o que se diz. Assentado na coletoria, disse-lhe, segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. E aí vem o detalhe, deixando tudo o quê? Essa fórmula, então, aqui que nós colocamos, essa pergunta formulada, também precisa ser respondida. Voltemos para Mateus e comecemos, então, agora a dissecar um pouquinho a informação sobre a palavra coletoria. E por que eu comecei dizendo, desde o princípio, que este seria o, então, personagem improvável para ser exatamente alguém que oficiasse, né, como no grupo que Cristo estava formando no seu apostolado. É preciso que nós nos lembremos de uma coisa. Até esse instante, Jesus só havia chamado 4 personagens. Você tem de lembrar disto. Nós temos, então, Tiago e João, irmãos sanguíneos, André e Pedro, irmãos sanguíneos. Então, nós temos de nos lembrar que até este instante não havia, portanto, um grupo de apóstolo muito grande. Jesus estava formando, né, este grupo. Então, Mateus passa a ser o 5º a ser chamado. Este é um ponto aqui bastante importante, porque nos demais, então, episódios que se realizaram, você deve se lembrar que, então, o grupo dos apóstolos, a quem, então, o texto bíblico faz menção, até aqui, o capítulo 9, nós temos de atentar que só tínhamos, então, estes personagens, Tiago, João, Pedro e André. Então, quando Jesus está passando, retornando ali para perto do lago, e está passando em frente à coletoria, ele vê, portanto, este moço, faz um convite direto. E agora vejam algumas questões aqui. Lucas diz que este moço, portanto, aliás, é Marcos, né, que diz que este, portanto, era publicano. Então, qual é a razão de que, então, há esta singular informação no texto de que ele, portanto, era um publicano? O que isso eu diria, se distingue para nós, né? Bem, nós temos de atentar, de fato, era Lucas que disse isso, né, e não Marcos. Marcos diz que ele era filho de Alfeu. E Lucas registra que ele era, portanto, publicano. Então, vamos somar. O que é que nós temos do personagem? Estava em trabalho, ativamente na coletoria, sabemos o nome do seu pai, sabemos que ele, então, pertencia ao grupo dos publicanos e, consequentemente, sabemos, neste particular, que, a partir do convite de Jesus, este passou a ser o 5º na formação do grupo dos apóstolos. Isto posto, agora vamos atentar para a expressão coletoria. O que há de destaque aqui? Primeiro, atentar para a nomenclatura apresentada por Lucas sobre este personagem, chamando-o, portanto, de publicano. Vejam, publicano era uma classe de indivíduos que não tinha um olhar bastante receptivo dos judeus. E por que não possuíam? Porque todos estes que assim, então, atuavam eram representantes diretos de atividade totalmente detestável pelos judeus, que era serem, então, coletores de impostos. Tornando mais simples, aos publicanos cabia-lhes, portanto, a responsabilidade de coletar impostos. E isto gerava nos judeus um sentimento de revolta muito grande. Quando um judeu, por alguma razão, tornava-se, portanto, um coletor de impostos, um cobrador de impostos, este indivíduo ficava alijado do relacionamento entre, portanto, os judeus comuns e era, inclusive, impedido de entrar na sinagoga. Porque, para os judeus, a visão de um publicano era assemelhada a um alimento imundo.
assim como, portanto, no texto de Levítico, capítulo 20, se põe ali, portanto, as condições do que é um animal, portanto, imundo, e como, então, este não pode ser utilizado para o sacrifício. Igualmente, eles punham, no mesmo nível, portanto, de tratativas, de que o publicano era igualmente um animal imundo, e, diante disto, estavam, portanto, impedidos de entrarem na sinagoga. Daí, você começa a se aperceber a razão da impossibilidade, do ponto de vista de uma análise lógica, de que, então, este personagem pudesse fazer parte do grupo que Jesus estava formando, agora já sendo, portanto, o quinto a ser chamado. Mais ainda, é necessário atentar que quem formava esses, então, e nominavam de publicanos, era o governo, então, romano. É preciso também nos lembrar que, nesta ocasião, que Jesus está ali no território, então, de Cafarnaum, o governante de época daquela parte do território que estava sob o domínio, portanto, romano, não podemos é melhor nos esquecer disso, que estamos falando de, então, Antipas. O que a gente tem aqui? O Antipas, como imperador, não, como governador ali, estava, portanto, atuando sobre aquele território e, consequentemente, estabeleceram uma série de regramentos para, então, encher os chamados, então, cofre público, que a gente chama tecnicamente, portanto, de erário. O erário público, então, aí, romano, embora a expressão erário já se designa aquilo que, de fato, é público. Agora, quais eram os impostos que, então, estavam aí sendo coletados e que gerava esta tensão de comportamento étnico entre os judeus e esses que assumiam a posição, então, de coletores de impostos? A coletoria, portanto, tinha esta função. Era, na verdade, um órgão que tinha como propósito arrecadar, então, impostos. O detalhe é que isto não ocorria por uma situação de um concurso público, de alguém, então, assumir a função. O que ocorria? Roma tinha muita dificuldade em coletar impostos. Criar um sistema que pudesse ser, portanto, impossível de ser fraudado e, ao mesmo tempo, como esse sistema pudesse ser, de alguma forma, bastante com uma logística que pudesse, então, atender a todas as necessidades que Roma, então, via necessárias a serem implantadas. Então, como não era muito fácil fazer esse tipo de coisa, o que fazia o governador, em particular, aqui naquele território? Ele leiloava algumas áreas e as pessoas, portanto, que assim assumiam, compravam aquela área específica para, então, coletar impostos. Estes, então, podiam estabelecer impostos acima daquilo que Roma estava requerendo, para daí tirar, portanto, o seu sustento. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Vamos fazer uma ilustração aqui simples. Imagina que um imposto X tivesse aí, portanto, correspondente a 6 denários. Muito bem. O detalhe aqui tá bom, imposto de Roma, 6 denários. Mas aquela área havia sido leiloada e quem estava ali cobrando imposto podia, então, acrescer o que bem entendesse para que, então, os 6 denários saíssem para Roma e o que fosse superior a isto ficava com aquele que estava naquela área. Então, a visão judaica destes coletores de impostos era, então, eu diria, tensa por causa desta situação. Havia o desprestígio à própria nação, porque empobrecia a nação, tirando, portanto, impostos para colocar sobre o cofre de um, então, conquistador, que era o caso do Império Romano, que tomou conta da região, e isso tudo ia causando esse tipo de animosidade entre os judeus, líderes, portanto, rabis, então, escribas, sacerdotes, fariseus, que não se permitiam sequer dialogar com os chamados publicanos, que eram postos
no mesmo nível como pecadores. Então, publicanos, pecadores, prostitutas, animais imundos, tudo para o judeu era a mesma coisa. Então, diante desta questão, era o candidato menos provável que pudesse, então, se receber um convite de Jesus. Mas o que ocorre aqui é que os impostos que estavam sendo cobrados naquela coletoria demonstra para você e para mim que o personagem particular vivia um drama. Porque as notícias acerca de Jesus já haviam circulado quase toda a Cafarnaum. Ninguém pode segurar o testemunho de um milagre. E não fora um ou dois que Jesus realizara. Há diversas pessoas que haviam sido abençoadas. Então, é claro que os ouvidos de Levi e Mateus já estavam bastante impactados com a notícia deste personagem. E talvez, no decorrer do seu silêncio, os textos bíblicos não entram nesta particularidade, mas Ellen White sim, seu coração já estava impactado, que não estava satisfeito com o que estava fazendo. Muito dinheiro, rico de fato já, mas riqueza, posição, não pode garantir uma consciência limpa. Esta é a primeira lição para você e para mim nesta manhã. Há pessoas que estão com tudo naquilo que é possível a função trazer. Destaque, riqueza, influência, cercados de amigos, e nós vamos ver que quando Levi fornece o jantar para Jesus, há diversos outros do seu próprio nível, portanto, de acesso, que vêm à sua casa. E é necessário atentar neste particular que a garantia que o dinheiro pode trazer não segura uma mente que está sofrendo com a consciência que acusa. O Espírito de Deus já estava trabalhando em Mateus, diante de todas as notícias que circularam. E aqui, meu querido amigo e irmão, muitas e muitas vezes, é preferível o bocado com menor influência do que termos abastada a nossa despensa, nosso bolso, sendo necessário que, para isso, ter de tirar de maneira ilegal daqueles que, de fato, não podem e não poderiam pagar o que se exige deles. O que Roma estabeleceu era uma coisa. O que os coletores de impostos faziam era aquilo para Roma e aquilo para eles. Porque, em outras palavras, eles pagaram pelo território agora onde eles iriam atuar como coletores de impostos. Você entende como que era o sistema? Desta maneira. Mas havia, por assim dizer, 3 impostos que eram comuns ali no território. E eu quero fazer menção, portanto, desses 3 impostos e depois apresentar-vos tantos outros que se somavam a esses 3 principais. O primeiro deste imposto, que era, portanto, aí apresentado, tinha a ver, portanto, com uma taxa na qual precisava ser paga da seguinte maneira: 1/10, portanto, de tudo aquilo que era colhido do campo, e, então, 1/5 de tudo aquilo que era também trazido do campo, mas com a distinção. Para os grãos, 1/10 de tudo que era colhido. Para, então, os frutos, 1/5 de tudo que era colhido. E isso tinha de ser pago em espécie. Esse era o chamado, portanto, imposto de terra. Dizendo de outra maneira, se você produzisse grão, você teria, portanto, de pagar 1/10. Se você produzisse frutas, você teria de pagar 1/5. Esse era o principal, então, imposto de terra. Havia, portanto, um outro imposto que aqui, portanto, eu gostaria de vos apresentar, que tem a ver, portanto, com o imposto que a gente pode chamar, portanto, a expressão técnica utilizada é poll tax. O poll tax era um tipo, portanto, de imposto que dizia respeito à situação em relação a gênero. Por exemplo, se nascesse um macho, ele tinha de pagar para o Estado romano um imposto que correspondia
dos 14 anos de idade até atingir os 65 anos de idade, ele tinha de pagar este imposto por ser um macho. A partir dos 14 anos, começava a se pagar até atingir 65 anos de idade. Havia, portanto, esse mesmo imposto para o gênero feminino. Se fosse, portanto, uma menina que nascesse, o pai tinha de pagar o imposto, portanto, a partir, no caso dela, dos 12 anos até atingir 65 anos de idade. Esse é o chamado, portanto, imposto nominado de poll tax. O poll tax, a Margaret Thatcher, em algum momento na Inglaterra, estabeleceu o mesmo tipo de imposto. Mas é preciso que você atente esses dois principais impostos, o da terra e o, então, por nascimento, a depender do gênero, já aqui exposto. Havia, portanto, um terceiro imposto, e este aqui é bastante, eu diria, interessante, não é? Que tinha a ver com o momento, portanto, que é chamado, portanto, imposto estatutário. Eu quero que você atente para isso, não é? Neste aspecto, o que se havia com o chamado imposto estatutário? Esse único imposto não poderia ser usado, portanto, pelos coletores de, então, impostos, mas era algo estabelecido por Roma da seguinte maneira: para cada lei que Roma, portanto, estabelecesse, as pessoas tinham, portanto, de pagar para que aquela norma que foi estabelecida pudesse, portanto, ser conhecida e usada pelo, então, os cidadãos, pelos que estavam ali sob o domínio de Roma. Esses três tipos de impostos faziam parte de quem? Da ação dos publicanos. Mas, amigos, havia tantos outros impostos. Tantos outros impostos. Por exemplo, você pagava imposto para usar as estradas que Roma havia aberto. A depender da carroça, se calculava o tipo de eixo que a carroça tinha, ou seja, o carrinho que ali estava levando, portanto, um pouco de trigo, um pouco de óleo de oliva, você tinha de pagar para usar, portanto, essas estradas. Se chegasse, portanto, na cidade, tivesse de ir ao mercado para vender tais produtos, você tinha de pagar para ter acesso ao mercado onde aquilo era levado para ser vendido. Os chamados, então, impostos de importação e de exportação. Isso já existia nos dias de Jesus. Sabe como ocorria? Se você, então, comercializava produtos que vinham fora do território de Roma, desculpe, do território ali de Cafarnaum, você tinha de pagar por esse produto. E, então, havia o imposto de importação. Se você estivesse mandando produto para fora do território, você teria de pagar por esse produto que estava sendo, então, colocado para fora do território. Então, assim, usar estradas, usar porto, usar as ruas, usar, portanto, e agora vem algo que talvez você se assuste, banheiros públicos. Pois é, havia, portanto, uma frase em latim intitulada pecunia non olet. Essa expressão em latim, pecunia non olet, ela significa, na verdade, o dinheiro não tem cheiro. Conto-lhe a história aqui para você entender. No período de Vespasiano, o pai de Tito, aquele, portanto, que foi quem, de fato, invadiu ali o período do ano 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém. Pois bem, Vespasiano, que é o pai, portanto, de Tito, Flávio Vespasiano, num discurso com o próprio filho, que estava chateado, Tito estava chateado como é que o pai havia estabelecido impostos para cobrar de pessoas que estavam usando os mictórios públicos e, então, os chamados banheiros públicos. Porque, então, o filho dizia, é um imposto, portanto, indevido, na verdade, é uma coisa abjeta, pai. E aí Vespasiano chegou e disse para Tito o seguinte, pecunia non olet. Dizendo de outra maneira, não importa a fonte geradora de onde o imposto está sendo cobrado, porque o dinheiro não tem cheiro. Se vem, portanto, de um banheiro público ou das chamadas coaclas, né, que eram, então, as chamadas primeiras formas de saneamento básico que tinham de se pagar também por isso, pois bem,
A questão é pecúnia non olet. O dinheiro não tem cheio, não importa de onde vem, importa que o dinheiro venha. Esta é a questão. Então, você está entendendo quem era Levi? Esta é a questão aqui. Toda esta narrativa que eu aqui fiz para que você compreenda quem era este personagem. Então, eu vou encerrar aqui fazendo uma abordagem mais, eu diria, prática. Narrei tudo isto para você ver o contexto. Agora, vamos para a parte mais prática. É claro que, do ponto de vista lógico, este era um candidato improvável. Era o homem detestado de todos. Quem? O publicano. Não era o fato de ser Levi, não é? Era a atividade desempenhada, que era detestável. E ninguém, portanto, separava o personagem da atividade. Coisa que também, igualmente, não se faz dentro da igreja tantas vezes. Muitas e muitas vezes olhamos para as pessoas pelo que elas foram e não por aquilo que elas são. Muitas vezes, uma comissão de igreja não esquece da dificuldade que o personagem passou há tempo, mas esquece-se. Não esquece do que ele passou, mas esquece-se da graça que transforma. E, às vezes, isso termina, portanto, impedindo as pessoas de terem paz na igreja. Quantas mulheres, diante dos desafios de vida que passaram, decepções no relacionamento, às vezes, portanto, sem o conhecimento da verdade ou com o conhecimento da verdade, mas falharam. E, de repente, então, a graça de Cristo, mais uma vez, se renova e elas são, então, aceitas no coração de Cristo, mas não no coração da igreja. E aí vem a mesma prática judaica. Às vezes, impede as pessoas de terem a alegria de estarem na igreja porque os olhares e o passado e o preconceito por aquilo que essas pessoas, então, fizeram, são alijadas, muitas vezes, de estarem no nosso próprio meio. Não do ponto de vista impeditivo físico, mas do impeditivo do olhar e da psique. Muitas pessoas não têm paz interior porque a igreja cria os próprios obstáculos. Olhando desse ponto de vista, quem era Levi? O improvável candidato para oficiar como apóstolo. Mas, queridos amigos e irmãos, como o Senhor Jesus olhou para ele, não viu o que ele desempenhava, mas viu o que ele poderia ser mediante a graça que o alcançou. Esta é a lição que eu gostaria de deixar para você nesta manhã. É claro, precisamos retornar, porque há muitas coisas profundas a serem tiradas dessa situação aqui, deste episódio singular. Mas que nesta manhã o seu olhar para os seus irmãos que falharam, que tem, portanto, uma história que talvez você a conheça, por favor, não impeça que a graça que os alcançou também não seja, portanto, objeto de dúvida para te alcançar, para que você viva em paz, entendendo que o Senhor veio, de fato, chamar os que estão doentes e não os que estão sãos. Você pode não ter passado por nenhuma das cenas que a pessoa que você, então, detesta passou, mas você não tem o direito de fazer isto se vendo como o melhor, porque somos candidatos, talvez, improváveis para a salvação. Mas a graça nos alcançou. Que o Senhor te ajude a compreender que o amor de Deus não se limita aos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. E mesmo quando as ações terríveis de nossas, eu diria, as ações que nós realizamos melhor, e os impactos que o diabo traz sobre nossa vida, não pode impedir um coração que, ouvindo a voz solícita de um convite para uma vida distinta, seja agora impedido de levantar-se pelos olhares que condenam. Não é assim que funciona. Jesus veio buscar os que se achavam perdidos. E talvez este era o drama singular de Levi. Contudo,
mas sem nada. Ó. Um verdadeiro paradoxo. Como tinha tudo. Tinha amigos, tinha fama, tinha posição, tinha dinheiro, era rico, mas estava vazio em sua própria existência. Que Deus te ajude a enxergar que o que de fato nos torna dignos é o poder do Evangelho, é a graça de Cristo, e não aquilo que talvez o nosso corpo se submeteu a fazer, nossas mãos igualmente, mas quando o Espírito de Deus nos alcança, tudo é transformado. Que essa transformação seja de fato que norteie a tua vida nesta manhã de sábado. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que tu nos uses, que tu nos abençoes. Nos dê, Senhor, a graça de vermos pelos teus olhos como tu vês e não como o homem vê. Perdoa-nos em nossa falta de comunhão e de fé, mas nos ergas para a tua honra e para a tua glória. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.